離れて地球に一人火に使命をかけて燃える街に後はずっと届く叫びを耳にして帰ってきたぞ帰ってきたぞウルトラマン。E aí, pessoal, eu sei que vocês estão super animados aí para continuar a aula, né? Onde que a gente parou mesmo? A gente parou... Sim. Então vamos lá. Todo mundo já voltou aí? Se acomodou, jantou? Foi na cantina? Como que tá a história aí? Espera mais um pouquinho? Normal. Então, diretamente do sistema binário M78, cara. Totalmente diferente de Krypton. Cara, o Superman só protegia os Estados Unidos, cara. No Japão tinha Ultraman, Ultra Seven, cara. E lá nos Estados Unidos a gente não tinha problema de monstro. No Japão é que os monstros apareciam com mais frequência. Esses monstros interplanetários aí que queriam conquistar a Terra e daí a gente dançava, cara. A gente tinha que chamar, né, o pessoal aí da família Ultra mesmo. Na realidade, para vocês terem ideia, de 1966 até atualmente, tá? Eles ainda produzem esse seriado aí. Beleza? Vamos lá continuar a aula, então? Bom, a gente estava falando, então, da multiplexação analógica. Vocês querem que espere mais um pouquinho? Já vamos começar, continuar? O que vocês acham da ideia? Nossa, eu não gosto de conversar com quem não responde. Você que manda, professor. Se quiser prosseguir já, o pessoal já vai entrando, vai pegando o bonde. Tem 8, estava com 20. Se bem que deve ter gente que desistiu, né? Porque... Vamos lá, todo mundo falando para ir. Se o Thailson falou para ir, eu vou. Então, bom, a gente estava falando, então, dessa técnica, né? Que a gente usa de fazer uma divisão, um FDM, né? Que é o Frequency Division Multiplex, que nada mais é, né, você pegar cada canalzinho individual, né? E misturar ele com uma frequência diferente. E na recepção, se você tiver a frequência diferente com a qual você mixou, e você, para cada canal, você tiver uma frequência diferente, você vai recuperar somente a informação que está atrelada àquele canal. Beleza? E a gente chama isso de Frequency Division Multiplex, ou multiplex por divisão de frequência, que é um pouco diferente da multiplexação por divisão de tempo. Tá? Bom, e onde que a gente utiliza isso daqui, então? Então, imagina assim,
Na companhia telefônica, deixa eu colocar aqui outro slide aqui. Vamos colocar num tamanho que dê para a gente enxergar legal. Então, o que acontece é o seguinte: na companhia telefônica, você tem uma central telefônica numa cidade, né, chamada de AMR aqui, para fazer referência americana, tá? E tem uma outra companhia telefônica em Limeira, tá? Americana e Limeira. Só que entre essas duas cidades aqui, eu tenho um canal, e no momento a gente vai imaginar que a gente não sabe o que é o canal ainda, não interessa. Tá? Um canal. Tá? E nesse canal, então, a gente vai ter que colocar, de uma certa maneira, todas as pessoas que estão falando no telefone, aqui de Americana, com as pessoas que estão falando no telefone em Limeira. Tá? Eu lembro que na aula passada eu até comentei com vocês que existe um cálculo para se fazer, né? Para você saber quantas linhas telefônicas entre Americana e Limeira você vai precisar, e esse é um cálculo estatístico. Por que estatístico? Porque, assim, nem todo mundo de Americana vai estar falando com o pessoal de Limeira no mesmo horário e ao mesmo tempo no telefone, certo? Então, a gente calcula mais ou menos quantas pessoas vão falar de Americana para Limeira ou de Limeira para Americana, e em função desse cálculo estatístico, a gente determina aqui quantos canais a gente vai precisar, né? E a gente está ainda no analógico, né? Então, quantos canais é o número de canais entre as cidades. Tá? Bom, se a gente tem ideia do número de canais entre as cidades, a gente pode colocar um elemento aqui no meio, tá? Que a gente vai chamar de elemento de transmissão. Vou determinar ele por uma bolotinha. Tá? Nossa Senhora. Que é um equipamento que vai fazer a transmissão. Tá? No momento, por enquanto, a gente ainda não precisa saber o que é esse equipamento. Tá? A gente só imagina que esse equipamento vai fazer a transmissão daqui para cá, tá? De um certo número de canais. Tá? E a gente tem telefoninho aqui? Não, não tem, né? Que pena. Vou pegar o que aqui para... o carinha aqui. Então, o que vai... Vamos lá. A gente tem um monte de gente aqui, ó. Vai pegar o telefone em um determinado momento, tá? E vai querer falar um monte de gente. O Berval, por que que está acontecendo isso, Berval? Não sei. Tá? Um monte de gente aqui em Limeira. E como que isso vai acontecer? Bom, o cara vai tirar o telefone, né? E vai ter que discar um número, certo? A gente, em momento algum, a gente falou de sinalização. Mas o que que acontece? Nesse canal telefônico, que a pessoa vai gerar aqui, tá? Dentro desse canal, além da voz propriamente dita, vai ter que ir uma informação aqui, tá? Que é uma informação do número que esse cara discou, né? Porque se não tiver, como que ele vai saber com quem que ele vai falar aqui? Tá? E então, tem dois tipos de sinalização.
tá? A gente diz uma sinalização que pode ser in-band, tá? Ou out-band. O que significa ser in-band ou out-band? Bom, in e out já dá para a gente ter a ideia do que seja. Mas eu vou explicar aqui, nesse canal aqui, para vocês entenderem melhor. Ô, Roberval, você tem que vir aqui. Por que você não está querendo vir? Deixa esse negócio aqui. Tem hora que o meu PowerPoint dá uma de... Ele não vai para onde eu quero. Isso me deixa puto. Vou com a setinha. Se o mouse não vai, a setinha vai. Vamos aumentar esse canal aqui, vocês vão entender melhor. Ó, esse canal é a mesma coisa aumentado, tá? Lembra que eu falei para vocês que o canal, embora fosse de 0 a 4 kHz, na realidade, de útil mesmo, de voz, a gente pega de 300 a 3.700. Olha que legal. Eu vou preencher essa outra forma de laranjinha, tá? E vou ainda reduzir isso daqui um pouquinho para vocês entenderem. Então, dentro dessa banda útil de canal, que é de 0 a 4, tá? Eu tenho a faixa útil de voz, que é de 300, porque ninguém fala mais grave que 300 Hz, tá? A não ser o namorado do João, né? Mas vai até 3.700, 3.400 em alguns casos, tá? E essa sinalização, ela pode ir, que é o número do telefone. Como acontece a sinalização, não vamos tocar no assunto agora, porque não vai nos informar, ou não vai nos trazer uma informação útil no momento, só vai complicar a vida da gente, tá? Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho uma sinalização que pode ir dentro do canal, tá? Dentro do canal útil, tá vendo? Imagina que isso daqui seja a sinalização. E uma sinalização que pode ir fora do canal útil, tá? O que é essa sinalização? Essa sinalização é informação de tom de discar, do número discado, do sinal de ocupado, tá? E ela pode ir dentro ou fora do canal, tá? E por que isso é importante? Porque os países, eles adotam sinalizações, tipo de sinalizações diferentes, tá? Então, se você estiver trabalhando num sistema brasileiro, por exemplo, você usa a sinalização in-band número 5. Mas se você for falar com os Estados Unidos, é a sinalização out-band número 7. E por que isso acontece? Porque os sistemas foram inventados de maneira diferente, tá? Mas o que importa a gente, apesar dessa sinalização, é importante a gente saber que tem, porque senão a gente não conseguiria saber, né, quem iria falar com quem. E eu quero que esse cara vermelhinho aqui fale com essa mulher azulzinha, não sei, tá? Então, para que isso aconteça, eu tenho que saber uma sinalização, senão você está jogando o canal à toa. Mas beleza. Então, como que eles bolaram esse negócio aí do
do multiplex? Eles resolveram formar grupos, tá? Então, grupos exatamente de pessoas. Pegaram esse, esse. Na realidade, eles pegaram 12 carinhas e formaram um grupo. Como que eles faziam isso daqui? Tá? Eles pegavam os carinhas e colocavam assim, frequências diferentes, para modular esses carinhas, né, ou para organizarem eles dentro do grupo. Tá? Frequências diferentes podem ser recuperados pela mesma frequência na recepção. Isso a gente já entendeu, né? Deixa eu juntar esses caras aqui. Tá? Então, eles formaram grupos de 12 canais. Tá? 12 canais. Ou seja, 12 pessoas que podiam falar simultaneamente num grupo. Tá? E eu juro que eu quero desenhar isso para vocês. Vou desenhar os 12 aqui. Nossa Senhora. Eu acho que eu estou com algum problema no meu mouse. Tá? Então, eles fizeram um grupo de 12 pessoas. Começaram a organizar a bagaça aí para não ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada um desses aqui com uma frequência diferente. Tá. Daí vocês perguntam assim: ah, legal, uma frequência diferente, eu nem vou desenhar todas aqui, mas vocês estão entendendo, né? Esse grupo de 12, com frequências diferentes, se cada espaçamento de canal aqui tem que ser de 4 kHz, é por isso que eles fizeram assim, ó, vamos colocar assim 12, né? Depois dá o espaço do cara, coloca o próximo aqui, 16, tá? Depois dá o espaço do cara aqui, 20. Bom, vocês entenderam. E assim foi, tá? Só que é o seguinte, imagina, entre Americana e Limeira, será que 12 canais é a única condição que, quer dizer, é, é uma condição de quantidade de pessoas ideais para que se haja comunicação entre as duas cidades? Bom, eu imagino que lá há 300 anos atrás podia ser, tá? Mas na época que isso daqui foi criado, não era. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse grupo aqui de 12 canais, tá? E juntaram isso, formando o que a gente chama de supergrupo. Tá? Olha só, vou diminuir aqui tudo se eu conseguir. Não consigo, porque o meu mouse não está funcionando. Agora eu consegui. Tá? Olha só, eles pegaram esse grupo aqui tá? De 12 canais. Tá? E juntaram em grupos maiores. Eles chamaram de supergrupos. Tá? Então, e realmente foi isso que aconteceu. Ou seja, eles pegaram 5 grupos desse, de 12 canais, cinco grupinhos desse, tá? E juntaram
5 desses em um supergrupo. Tá? Depois pegaram 5 grupos desses. Ah, e o supergrupo, o que eles fizeram? Ah, eles também fizeram a mesma coisa. Pegaram uma frequência mais alta, misturaram, tá? Da mesma maneirazinha, tá? De forma que você podia pegar, por exemplo, quando eu chegasse no receptor, se eu pegasse essa frequencinha verde, tá? Porque eles misturaram também os grupos, né? Juntaram um monte de supergrupo, por exemplo, em o que eles chamaram de grupo mestre. E criaram o que a gente chama de hierarquia. Tá? Hierarquia. Então, era 12 canais, tá? Daí eles pegavam 12 canais, formavam um grupo, 12 canais, um grupo, tá? Daí eles pegavam 5 grupos, tá? Colocavam uma outra frequencinha aí que comportasse a banda, né? E formavam o que eles chamavam de grupo mestre, tá? Daí pegaram 5 grupos mestres e juntaram, tá? E formaram o que eles chamam de supergrupo mestre. Tá? Ou seja, criaram uma hierarquia. E, da mesma maneira que a gente conseguia recuperar os sinais em função das frequências dos canais, a gente também podia recuperar os grupos diretamente das frequências de grupos. Tá? E grupos mestres das frequências moduladas de grupo mestre. E supergrupo mestres das frequências moduladas de supergrupo mestre. Poxa, César, eu entendi, achei legal. A única coisa que eu não entendi é como que isso tudo ficava misturado num maçaroca aí de bandas, de coisas, e uma fala não interferia na outra fala. Então, ela não interferia na outra fala exatamente por esse processo de translação ou que a gente vai chamar de modulação. Como que isso era feito? Olha que legal. Daí vem um processo de modulação. O processo de modulação consiste em modificar o sinal. A gente já viu isso daí, multiplicando ou misturando com outro sinal, adequando-o à possibilidade de transmiti-lo mais facilmente no canal, que é o meio escolhido. Nesse nosso caso aqui, a gente escolheu fazer uma transmissão analógica por um meio que, no caso aqui, que seja um fio, tá? Um cabo entre Americana e Limeira. Beleza. Só que para transmitir isso daí no cabo, a gente precisa fazer essa hierarquização de canais para que esses canais sejam distinguidos, né, e retirados só e encaminhados apenas para quem precisa, certo? E como a gente faz isso então? A gente usa uma multiplexação. No início, foi uma multiplexação analógica, formando um grupo.
Voltei, pessoal. Eu tinha caído até onde vocês escutaram. Desculpa aí o lapso do sistema. Vocês estão aí ainda, né? Positivo, estamos aqui. Beleza. Eu precisava saber até onde... porque eu caí, né? Não sei se vocês repararam, né? Eu queria saber até onde eu expliquei e até onde eu estava gravando, porque deu um pane na internet aqui. Tá? Primeira coisa, vocês estão vendo aí a apresentação, né, de modulação, né? Estamos, professor. Estamos vendo uma apresentação. Beleza. Vocês chegaram a entender essa hierarquia que eu expliquei? Ou vocês perderam essa explicação? Essa explicação a gente viu. Viu? Beleza. Então, daí eu passei para cá e estava falando exatamente na modulação, certo? Certo. Como se modificar o sinal. Tá? Daí eu peguei um canal de 0 a 4 kHz, que é um canal básico de voz, né? Falei que se eu juntar esse canal com uma frequência um pouco mais alta, que pode ser aqueles 12, 14 ou 15 kHz, eu vou obter a soma, ponto a ponto, desse sinal que está variando aqui no canal, que é alguém falando, que vai variar em frequência e amplitude, como eu estou falando com vocês, né, somado a essa frequência desses 13, ou 16 ou 12 kHz fixo. Vai ser uma soma ponto a ponto, amplitude a amplitude, no tempo que isso acontece. Quando eu fizer isso daí, eu vou obter dois sinais. Tá? Ou seja, da mistura disso com isso, eu obtenho essa parte e essa parte. E é isso que eu estou chamando de modulação. Para explicar isso daí, eu vou pegar aqui no Google, deixa eu ver se eu acho uma figura de modulação. Modulação, modulação, modulação. Ação. Aí. Imagens. Beleza, acho que eu vou pegar essa daqui que é mais fácil de entender. Não, mas já mistura um pouco. Vou pegar essa daqui. Beleza. Vamos trazer aqui para o nosso... Copiar imagem. Tá? Esse tipo de modulação que eu estou apresentando para vocês, tá? Onde a amplitude desse sinal aqui, que é a nossa referência, né? É o sinal que vai transportar a informação. O sinal que vai transportar a informação, a gente vai chamar ele de portador. Tá? E olha que legal. Então, imagina o seguinte. Para ficar mais fácil de entender, eu não vou colocar um sinal de voz, tá? Eu vou usar o que o pessoal utiliza para mostrar assim de uma maneira mais entendível. Por quê? Você concorda comigo? Vocês concordam comigo que o sinal falado é um sinal muito complexo? Né? Então, a gente utiliza alguma referência que a gente conhece com mais tranquilidade, tá? Então, quando a gente vai falar de modulação, a gente vai misturar um sinal fixo, tá? Que é o sinal da frequência
que a gente vai chamar de portadora, que é exatamente aquelas frequencinhas que cada canal vai ser modulado no FDM. E o sinal que a gente fala, eu vou substituir o sinal que a gente fala por uma senoide. Tá? Por que por uma senoide? Porque se eu colocar por uma senoide, vai ficar mais fácil para a gente entender. Tá? E eu vou desenhar aqui. Eu vou tentar desenhar mesmo com o meu mouse. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um sinal... não vai dar para desenhar. Caramba, eu... Poxa, desculpa, gente, mas... Esse daqui vai ajudar, então. Olha, que legal. Tá? Então, vamos simplificar o negócio. Tá? Eu tenho um sinal de frequência mais alta. Tá? Um sinal de frequência mais alta. A frequência mais alta é representada por essa senoide aqui. Tá? Vamos chutar que essa senoide aqui tenha, sei lá, 16 kHz. Tá bom? E a voz da gente falando, vamos representar por essa senoide de frequência mais baixa. Tá? E vamos supor que essa frequência aqui seja de 3 kHz. Tá? 3 kHz e 12 kHz. Tá? Quando eu colocar esses dois sinais para fazer uma soma ponto a ponto em amplitude, o que vai acontecer é que eu vou obter um sinal desse jeito aqui, ó. Tá? E o que é esse sinal desse jeito? Olha, se eu separar ele aqui, tá? Se eu separar esse sinal aqui, você vai ver que eu estou somando essa parte com essa parte e consigo essa parte. Essa parte com essa parte eu consigo essa. Essa parte com essa parte eu consigo essa. Essa parte com essa parte em amplitude eu consigo isso. E se você perceber, pelo desenho, sem fazer cálculos, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, uma representação do meu sinal modulador aqui, ó. Vocês estão percebendo isso? Só que esse processo, tá? Que é somar isso daqui ponto a ponto, o desenho está bem feito, mas é assim, as amplitudes não estão certinhas não, tá? É só uma representação gráfica para vocês entenderem, tá? Então, vamos tentar entender desse jeito. Só que vocês conseguem ver que, ao mesmo tempo que eu gero essa conformidade dessa soma para o lado positivo, tá? Eu consigo também, ou obtenho também, essa mesma informação aqui, ó, do lado negativo do negócio aqui, ó. Não era preenchimento, né? Tá? Eu não desenhei certinho, mas isso daqui é uma senoide, tá? É a mesma senoide aqui. Vocês concordam que acontece isso daqui? Olha só, eu vou somar esse ponto aqui, tá? Mas é uma frequência mais alta. Da mesma maneira que eu somo, eu subtraio, ela vai atingindo essa conformidade aqui, ó, tá? Ou seja, o sinal modulante vai estar aqui, só que ao mesmo tempo eu consigo um sinal que é a mesma coisa que esse sinal, tá? Só que é invertido
E do lado negativo, vocês conseguiram ver isso daí? Beleza. Isso é uma modulação em amplitude, tá? É a representação da modulação em amplitude. Que os caras de telefonia, eles desenham daquele jeito que eu fiz lá. Eles pegam um sinal, tá? Colocam assim uma representação gráfica também, né, de frequência, tá? Olha que legal. Ou seja, a senoidezinha que eu representei aí, roxinho, ela vai ficar na parte positiva. Então, vou preencher de roxinho, tá? O verdinho fica na página, na parte negativa. Mas, e a frequência da portadora, tá? A gente representa ela assim, ó, como sendo uma frequência fixa. Essa representação que eu estou desenhando aqui, ó, isso daqui é uma representação no eixo do tempo. Se eu for desenhar aqui, tá? É no eixo do tempo, tá? É uma variação no eixo do tempo. Agora, se eu for desenhar desse jeito aqui, eu estou fazendo uma variação no eixo da frequência. E qual que é a diferença? É que aqui eu consigo ver essa frequência modulante aqui, ó, tá? Como sendo um pauzinho só, porque é uma frequência fixa, tá? E eu representei essa senoide por um canal. Entretanto, como a senoide é uma frequência fixa, nesse desenho e nessa representação que a gente está fazendo, para facilitar o nosso entendimento, eu não poderia desenhar desse jeito aqui, porque aqui eu estou pegando a faixa do canal toda, da pessoa falando, variando em frequência e amplitude. É uma faixa, é um monte, é uma maçarocada de frequências aqui. Tá? O correto seria eu desenhar a frequência de 3, que eu falei que era 3 kHz, né? Que eu usei. Para cá. E a frequência para cá. Tá? Então eu vou tirar esse negocinho aqui, só para vocês entenderem. Erro, Merval, tá difícil o negócio aqui. Tá? Vocês estão conseguindo ver esse desenho? Ou seja, se a gente for representar um seno, uma senoide, tá? No que a gente chama de domínio do tempo, tá? Essa senoide é desenhada desse jeito. Ou essa pretinha maior, que é a frequência mais baixa, ou essa frequência maior. Se a gente for representar essas mesmas duas senoides, tá? No domínio da frequência, deixa eu ver se eu tenho um desenho tridimensional de eletromagnetismo aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar dois desenhos. Eu acho que esse vai ficar legal para vocês entenderem. Vou colocar outro slide. Olha que legal. Representação no tempo e representação na frequência.
Ó. Quando você olha com os olhos nos sinais com vistas no domínio do tempo, você vai ver isso daqui, a senoidezinha, concorda? Tá? Se você desenhar ela mais larga, você está diminuindo a frequência. Mais larga ainda, diminuindo a frequência. Significa dizer que você está aumentando o tempo que leva para ela completar um ciclo. Concorda comigo? Tá. Só que se você pegar isso daqui e entender que o eixo pode ser um eixo tridimensional, tá? Desculpa, gente, mas eu estou chovendo no molhado nessa explicação, porque, de repente, eu estou gastando tanto tempo para explicar uma coisa que vocês já estão careca de saber. Eu poderia ter esse feedback? Vocês já conhecem a representação no domínio da frequência, no domínio do tempo? Alguém já ensinou isso para vocês? Porque senão eu estou gastando muito tempo para falar uma coisa que não precisa, né? Eu não tenho essa medida. Alguém se manifesta aí? Sim, professor, a gente já chegou a aprender, sim. Beleza. Poxa. Bastante coisa. Tá, então, desculpa aí. Tá vendo? Quando eu tiver explicando alguma coisa que vocês já conheçam ou já tenham visto, dá um toque para mim, fala, ó, César, isso daí a gente já viu, que daí eu passo mais rápido, senão, você viu, eu gastei um tempão aqui para tentar desenhar para vocês uma coisa que vocês já conhecem, tá? Por exemplo, modulação, vocês já viram? Modulação em amplitude, vocês já viram isso em algum lugar? Em alguma matéria? Já vimos sim, professor. Tá, beleza. Então eu não preciso reexplicar, né? Eu estou chovendo no molhado. Vocês estão querendo ver só se eu sei também? É isso? Né? Porque, pô, se a gente já conhece, vamos pular, cara. Vamos lá para frente já. Tá? Então, beleza. Eu vou pular essa parte de explicação, mas é assim, vocês entendem, então, que... Então, vou usar o termo, vocês já conhecem. Quando eu faço uma modulação de um canal de 4 kHz com uma frequência de portadora de 12 kHz, eu vou ter uma banda lateral superior e uma banda lateral inferior. Elas são idênticas, tá? Só que é o seguinte, para eu transmitir, eu não vou transmitir informação redundante, tá? Então, o que eu faço? Eu passo um filtro, tá? E vou transmitir só a parte que me interessa, tá? Ou seja, eu vou fazer uma modulação, tá? Transmitindo, por exemplo, só a banda lateral superior. Por quê? Eu economizo energia e economizo tempo. Tá? Beleza. E veja bem, no FDM, além da gente transmitir a banda lateral superior apenas, tá? Eu oprimo a portadora, tá? Então eu chamo de AM, vocês já devem ter visto essa classificação também, AM, Single Sideband, Suppressed Carrier. É isso que eu faço. Tá? Ou seja, cada canalzinho eu modulo com AM, SSB, SC, tá? E eu vou ter, então, um grupo de 12 canais, tá? Modulados em AM, SSB, SC, que vão ser extraídos na recepção lá, exatamente com as frequências que eu já conheço, tá? E junto, conforme a hierarquia que eu falei, tá? Ou seja, 12 canais eu formo um grupo, 5 grupos eu formo um grupo mestre, tá? 5 grupos mestres eu formo um supergrupo mestre, e se você for fazendo a soma, 5 vezes 12 vai dar 60 canais, tá? 5 vezes 6, 30, 300 canais, e supergrupo mestre eu posso transmitir 3. Então, são 300, 600, 900 canais. Então, nessa hierarquia analógica, eu conseguiria pegar 900 canais e transmitir 900 canais simultaneamente entre Americana e Limeira,
tá? Para que as pessoas falassem com as outras pessoas na telefonia. Nossa, resumiu bastante, né? Ou facilitou pra caramba, tá? Beleza. Então, vem o conceito de throughput, tá? Nesse conceito que a gente fez de SDM, o nosso throughput é de 900 canais de voz. Só que 900 canais de voz, para eu transmitir, do jeito que eu estou transmitindo, eu precisaria de uma banda de frequência, tá? Com uma banda de 900 vezes 4, tá? Que dá 1.800, é isso? 9 vezes 4, 3.600. megahertz de banda, para eu poder transmitir esses 900 canais de voz ao mesmo tempo. Tá bom? Pensa comigo, cara, 3,6 megahertz de banda num canal é muita coisa. É muita coisa, tá? Então, os caras tinham que arranjar uma maneira de melhorar a utilização disso daqui, tá? Porque era muita banda, tá? Essa melhora, tá, da quantidade de canais em relação à banda, isso é um termo que eu sempre pergunto, sempre cai em prova. Chama-se eficiência espectral. Tá? Então, a intenção é sempre melhorar a eficiência espectral. Tá? O que é melhorar a eficiência espectral? Melhorar a eficiência espectral significa transmitir mais canais com uma mesma banda. Beleza? Eficiência espectral, transmitir mais canais com uma mesma banda. Legal. Como que eu faço isso? Bom, de diversas maneiras. Uma das maneiras é a gente já aprendeu que se a gente digitalizar o sinal, uma das vantagens que a gente viu na aula anterior, tá? É que você transmite mais informação através dos sistemas digitais. Se eu transmito mais informações, se eu pegar uma banda que eu uso, por exemplo, para transmitir um canal analógico e passar a utilizar essa banda para transmitir um canal digital, eu aumento a minha eficiência espectral no sentido de que eu consigo transmitir mais canais ou mais pessoas falando num sistema digital. Beleza? Então, toda essa parte de multiplex analógico que a gente aprendeu, ou que, de repente, a gente relembrou, porque alguém já pode, né, ter ensinado para vocês, tá? O que a gente está fazendo? A gente criou simplesmente uma hierarquia, tá? Uma hierarquia de grupos mestre, supergrupo mestre, para organizar essa transmissão. Beleza. Quando a gente começou a digitalizar, o que a gente fez na aula passada? A gente viu que um canal telefônico de 0 a 4 kHz necessitava, né, de 8 bits para fazer a amostragem e 8 amostras por segundo. Ou seja, a gente precisava de 64 mil bits por segundo. A gente fez a conta, né? Para transmitir um canal de voz. Só que é o seguinte, como que eu iria organizar isso para transmitir de canais digitais de Limeira para Americana, ou vice-versa? Eu usei uma hierarquização. Tá? Hierarquização. Essa ideia de hierarquização surgiu lá do multiplex analógico. Ou seja, ninguém descobriu nada, ninguém criou nada. Simplesmente digitalizou e o cara inventou essa maneira
de hierarquizar, tá? Então ele falou o seguinte, cara, vem cá, vamos pegar esses canais de 64 kilobits por segundo, tá? E vamos organizar ele da seguinte maneira. Vamos criar grupos. Olha que nome legal. Vamos criar grupos de canal. Da mesma maneira que existia lá no FDM. Ou seja, o cara usou o conhecimento que ele já tinha para criar uma coisa que ele disse que é nova. Então, vamos colocar grupos de canais. Tá? Beleza. Esses grupos de canais a gente vai agrupar em quanto? Depende. Cada país, cara, fez a digitalização num momento diferente da vida deles. Quer dizer, o momento temporal era igual. Mas os cientistas que estavam trabalhando nisso queriam fazer a montagem da hierarquização do jeito que eles achavam melhor. Por que isso? Porque o ser humano, ele pensa diferente. Ele acha que a maneira dele fazer é melhor que a dos outros. Tá? Então, as empresas que estavam fazendo a digitalização, cada empresa disputava e achava que eles tinham que fazer de uma determinada maneira. O Brasil, quando começou a fazer isso, o Brasil tinha uma opção. No Japão, eles estavam fazendo de um jeito. Nos Estados Unidos, eles estavam fazendo de outro jeito. Tá? Na França, eles estavam fazendo de um jeito. Na Itália, estavam fazendo de outro jeito. Ou seja, a hierarquização. Hierarquização. Está errado, isso daqui é com Z, pô. A hierarquização de grupos e canais em cada país era feita conforme a necessidade ou o pensamento do cara que estava fazendo. Tá? E, obviamente, os estudos. Nós, no Brasil, a gente escolheu mandar os caras do CPQD lá, da Telebrás, né, os técnicos, lá para a França, para fazer engenharia reversa. Tá? Então, o nosso sistema de hierarquização, tá, é o sistema europeu. Tá? E como que ele se comporta? Eles fizeram assim, eles pegaram 30 canais de voz, tá? 30 canais de voz a 64 kilobits por segundo, tá? Kilobits por segundo, não kilobytes, kilobits, né? KB minúsculo, tá? Isso daqui daria uma banda de 1920 MHz, tá? Só que, se a gente pegasse os canais de voz, a gente faltou a sinalização e sincronismo. Então, na hierarquia que eles inventaram, precisava de mais um canal. Sincronização. Tá? Não só a sincronização, mas também algumas informações técnicas. Tá? E mais um canal para sinalização. Por quê? Porque mesmo nos sistemas digitais, a gente precisa saber para onde a gente vai mandar cada canalzinho. Né? Tipo assim, eu vou mandar o canal 1, tá? O Pedro está falando no canal 1 de Americana. Pô, lá em Limeira, a Telefônica de Limeira, que é a Vivo, sei lá quem quer que seja, tem que ir lá nesse negócio, nessa maçaroca de coisa digital que ela está recebendo, tá? E ela tem que extrair exatamente o canalzinho 1. Por quê? Porque para entregar para a mulher do Pedro. Porque se ela pegar o canalzinho 2, ela vai entregar errado. E para saber qual o canal 1 e qual o canal 2, é fácil, é só olhar na hierarquização que foi feita. Todavia, você tem que sinalizar a rede, para dizer, ó, eu sou o Pedro e quero falar com a minha mulher, que é no telefone tal, lá em Limeira. Porque senão, se você não transmitir isso daí, né, você não consegue saber para quem entregar o canal 1, né, que é o Pedro falando. Ah, eu estou com o canal do Pedro na mão, vou entregar para quem? Não sei, eu tenho que olhar para dentro do canal e para saber, né? Para quem que é isso daqui? Pô, número 32425757, beleza. Eu vou entregar para essa mulher aí. Ou pro 998732245. Não interessa. Por quê? Essa ideia de hierarquização,
tá? Que é o começo da história, tá? Ela foi inventada, existe até hoje. A gente não usa a mesma hierarquização hoje em dia, tá? Mas as ideias da sinalização, as ideias das trocas de informação, técnica, né? As ideias de sincronismo, elas são utilizadas em qualquer hierarquia que a gente use, tá? Beleza. Então, esses 30 canais de voz aqui, mais os dois de... Beleza? No final das contas, se somar tudo, dá 2048. Bits por segundo. Tá? É isso que acontece. Tá? E os caras deram nome para isso daqui. Estrutura 1. Então, é uma estrutura. Tá? Vou chamar de E1. Beleza? Tá, então o que o E1, que talvez você já tenha escutado em algum lugar, tá? O que o E1 faz? Bom, o E1 é uma estrutura hierárquica, tá? Da digitalização de canais de voz, utilizando, tá? O que a gente chama de Pulse Code Modulation, tá? Que é uma modulação por código de pulso. Ou seja, não é mais analógico, não é aquela modulação de frequência de FDM, tá? É uma modulação que na realidade é um Time Division Multiplex, tá? De canais, que teve o nome de código de pulso, modulação de código de pulso, tá? Por quê? Porque ela junta 30 canais de voz. Olha que interessante. Tá bom? Tá? Então, o PCM, tá? Que junta 30 canais de voz, tá? Que forma o quadro E1, né? A estrutura de quadro 1 em PCM, tá? É isso aí. Opa, o que eu fiz aqui? Que eu fiz merda. Eu queria pôr o A. Por código de pulso, tá? Junta 30 canais de voz. E isso gerou o que o pessoal chama de PCM 30. Tá? Ou seja, só para entender, PCM 30 é uma nomenclatura utilizada para um sistema digital que organiza hierarquicamente, tá? 30 canais de voz em um quadro que a gente chama de quadro E1. Tá? Então, o quadro E1 nada mais é do que o que a gente chama de... Foi criado, né, foi feito através de um PCM30. Ou do inglês, né, MCP. Tá? Por quê? PCM, né, vem do inglês, né, Pulse Code Modulation, tá? Então, por isso que eu escrevi aqui, modulação de código de pulso. Nossa Senhora, está cada vez pior. Beleza, então eu misturei inglês com português, mas na realidade o que eu queria dizer é essa zona aí, pra vocês entenderem. Tá? Vocês já viram isso em alguma matéria, gente? Pergunta. Já viram isso em alguma matéria?
Essa parte específica aí eu não me recordo não, professor, para falar a Não. verdade. Tá, beleza. Creio Então, que a gente nunca tenha nem ouvido falar. tá, Essa questão de TDM, a gente ouviu falar um pouco sim, tá legal. mas não tanto assim. Não, beleza. Mas a ideia é exatamente essa: é saber de onde veio as coisas para a gente entender daqui para frente, tá? Por quê? Porque quando a gente junta 30 canais de voz, a gente monta um MCP30, tá? E como que é feito isso daí? É através de multi, 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 nossa, multiplexação por divisão de tempo, tá? Isso daí é um TDM, tá? E como que funciona então? Vamos colocar outro slide aqui. Olha como que o TDM funciona, tá? Vocês concordam comigo que não adianta nada eu digitalizar os canais se eu não conseguir multiplexar eles para ocupar o mesmo? Não adianta nada eu digitalizar o que a pessoa está falando, né? Se eu não conseguir multiplexar isso e transmitir o que ela está falando junto com outras pessoas no mesmo canal. Isso é óbvio, a gente está vendo exatamente isso. Então não adianta nada eu digitalizar o canal de voz a 64 kilobits por segundo, 64 mil bps, né? Não adianta nada eu fazer isso, tá? Se eu não conseguir multiplexar essas coisas. Então o que que eu faço? O cara que inventou essa tecnologia, essa hierarquia, ele fez lá na França, tá? Ele pegou cada canalzinho aqui de 64 e ele definiu que ele ia fazer o seguinte: eu não vou desenhar todos, tá? Vou pegar só esse cara aqui, nem arrastar eu consigo. Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Tô com a setinha mesmo, colocar aqui, ó, tá? De 1 a 30, certo? Usando essa tecnologia aí que a gente chamou de, vou chamar de PCM30, né? Tá? O que que ele fez? Ele juntou 30 canais a 64, multiplexou isso daí e fez o que a gente chama de E1. Tá? Só que ele não parou por aí. Ele falou assim, cara, beleza, achei bonito, E1, tá? Pô, mas eu não vou transmitir só 30 canais entre Americana e Limeira. Eu preciso de mais coisas. Legal, então o que que ele fez? Ele pegou, ó, e arranjou um jeito, tá? De juntar. Nossa Senhora. Eu vou diminuir aqui, mas vocês entendem que vai ser a mesma coisa. É o mesmo tamanho, é o mesmo carinha. Ele juntou 4 desses caras aqui, tá? Bom, juntar 4 significa pegar 4 E1s, certo? Então, 4 E1 aqui, 4 E1 aqui, 4 E1 aqui, 4 E1 aqui. Beleza? Então eu tinha 4 E1s. Ah, até para ficar mais legal, vamos mudar as cores da letra aqui, para a gente entender. Tá? Então ele teve essa
essa ideia. Ele falou assim, pô, se eu conseguir multiplexar essas bodegas aqui, tá? Eu consigo multiplexar isso daqui também. Eu estou montando, na realidade, a hierarquia. Então, daí o que ele fez? Ele pegou, tá? Isso tudo. Tá? Quantos canais dá 30 mais 30 mais 30 mais 30? Dá 120, né? Ele chamou isso daqui de MCP 120. O que o MCP 120 faz, então? Ele junta 4 E1s, né? 30 canais, 30 canais, 30 canais, 30 canais, tá? Numa outra estrutura que ele não chama de E1. Como que a gente vai chamar esse negócio aqui? Eu vou chamar de D2. Ficou melhor, chamei D2. Tá? Bom, então quantos canais eu tenho aqui? Poxa, eu tenho 120 canais aqui multiplicados numa estrutura, que eu não sei qual é ainda, de TDM. Vocês concordam comigo? Aqui é TDM também. Ou seja, cada bitzinho ele vai ter um tempo para existir. Que nem no quadro da internet que a gente viu. Tá? E a gente chama isso daí de estrutura 2. Só que não bastou. Ela falou, pô, transmitir só 120 canais, pô, a gente está perdendo para o analógico. Qual que é a vantagem que a gente tem em digitalizar? Concorda? O analógico já vai, sei lá, 1.600 canais a gente consegue transmitir, tá? 3.800 canais. Poxa, o TDM é digital, a gente precisa melhorar essa eficiência nossa. Legal, então o que os caras fizeram? Da mesma maneira, os caras foram crescendo. Eles pegaram 4 estruturas desses caras aí, tá? E chamaram de MCP. Quanto que dá 4 de 120? 480. Beleza? Olha só. Eu vou ligar um só aqui. Um só. Um só. Mas vocês entendam que tem 4, tá bom? Deixa eu aumentar a espessura dessa bodega aqui e colocar vermelhinho, porque é o E2. Tá? Então eu tenho o MC 480. Bom, o que esse cara gera? Bom, a somatória disso tudo, não é? Bom, e como que eu vou chamar essa bodega aqui? Sei lá, vou chamar de E3. 3, porque eu gostei, achei bonito. Tá? O cara que estava inventando gostou desse termo aí. Tá? E ele, de boa, montou uma estrutura E3, tá? Que é o MCP 480. MCP 480 leva quantos canais? 480 canais, tá bom? Essa estrutura que foi criada aqui, na época que ela foi criada, a gente vai voltar num slide lá da aula passada. Essa estrutura aqui, do jeito que ela foi criada aqui, ela servia para ser colocada nesses equipamentos aqui, ó, de transmissão. Como assim, César? Me explica melhor esse negócio. É que é o seguinte, ó, esses equipamentos de transmissão, tá? Eles fazem o quê? Eles modificam o sinal também. Então, eles modulam, tá? E eles modulam o sinal, tá? Usando uma determinada banda, tá? E qual que é o meio, ou qual que era o meio que a gente tinha para transmitir a parte analógica mesmo, daqui dos 1.800 canais? Vai imaginar aqui que era na estrutura do SGM aqui, a gente conseguia transmitir 1.800 canais.
tá? Para transmitir 1.800 canais, a gente usava uma banda, que a gente vai definir agora como sendo bandwidth, certo? Ou largura de banda, para transmitir esses 1.800 canais. Isso daqui podia ser um transmissor para cabo, mas não existia fibra ótica ainda, não existia fibra ótica, tá? E os caras, a cabo era muito complicado transmitir distâncias muito grandes. Então, o que eles faziam? Eles transmitiam via rádio. Tá? E o rádio era um rádio FM. Tá? Era um rádio FM. Não esse rádio FM tradicional de música. Tá? Era um rádio profissional que tinha uma interface aqui. Tá? Essa interface ela acomodava 1.800 canais de voz em analógico, né? Multiplexados em analógico. Mas eu já tinha os rádios, né? Daí o que os caras fizeram? Usando essa mesma estrutura, o cara conseguiu mudar só a interface dessa bodega aqui, ó. Tá? Só a interface. Tá? Para fazer uma adaptação, utilizando o mesmo rádio que a gente transmitia o MUX analógico, para transmitir sinal digital. Por quê? Porque a modulação FM, tá? A exemplo da modulação AM, você tem uma portadora, tá? E tem um sinal modulante. Mas esse sinal modulante, ele pode ser analógico ou digital. Não interessa. Né? O que vai mudar? Absolutamente nada. Se eu estou fazendo um cálculo matemático de multiplicar uma senoide por um sinal senoidal, tá? Eu vou ter uma convolução matemática aí, né? Eu vou simplesmente multiplicar uma senoide por outra. Beleza. Agora, se eu tiver uma senoide e multiplicar esse sinal, em vez de uma senoide, um sinal discreto, digital, que pode ser determinado no domínio do tempo, o que vai acontecer? É um sinal qualquer no domínio do tempo, portanto, pode ser descrito matematicamente e eu posso fazer a multiplicação da mesma maneira. Então, o sinal modulante, tanto faz ele ser analógico ou digital. É claro que, se o sinal modulante, né, que é o que eu vou transmitir, é um sinal digital, tá? O comportamento da forma de onda modulada, ou seja, que é a forma de onda em frequência modulada por um sinal digital, a conformação dela no espectro, a aparência dela no espectro, né? Ou seja, o modo de você visualizar ela aqui no espectro de frequência vai ser um pouco diferente, tá? E eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas o que acontece é o seguinte: esse 3 aqui, ó, o cara pegou e fez o seguinte: ele passou por aquela interfacezinha, tá? Que nada mais é do que um moduladorzinho, tá? E, de uma certa maneira, é um conversor digital analógico, tá? E colocou no rádio. Rádio FM. Ou seja, eu estava no rádio FM, eu já usava, né? De uma certa maneira. Já conhecia, já era uma coisa útil para mim, né? Para fazer as ligações, interligações entre as cidades. Era um rádio FM, ponto a ponto, tá? Que tem toda a parte de transmissão de rádio, antena, né? Canais no espectro especificado certinho,
com largura de banda certinho para 1.600 canais, babá, eu transmitia isso daqui. Esse rádio é um rádio que a gente chama de PDH. Tá? Quando ele vai transmitir analógico, só sinal analógico aqui, ele não era PDH, ele era um rádio analógico. E como que é o rádio PDH, então? PDH é uma abreviação para plesiócronos digital hierarchy. É isso aí. Tá? Plesiócronos digital. Tá? O que é plesiócrono? Eu vou ensinar para vocês. Plesiócrono é que é um sincronismo que é quase sincronismo. Tá? Ele, como o oscilador local desse rádio aqui, tá? Era 1, tá? Se a gente tivesse o outro rádio lá, tá? O oscilador local desse outro rádio era outro. Então tinha que ter um jeito, tá? Para a gente amarrar, tá? E para sincronizar, né? Para ficar legal e coerente a extração de todos os bits no TDM, porque é onde convir comigo, né? Imagina assim, cada bit desse tem um tamanho, cara, 125 microsegundos lá, né? De bit. O quadro 1, ele tem um tamanho correto também, tá? Que é 125, eu não lembro, cara, de cabeça, mas depois eu pego. Mas, ou seja, isso daqui é Time Division Multiplex. Ou seja, eu tenho uma linha de tempo, tá? E tenho tempo para cada bitzinho desse cara aqui, ó. Um tempo para um bit desse, do canal 1, né? Nesse cara aqui, um tempo para o bit desse do canal 1, um tempo para o bit desse do canal 1 desse, bit desse para o canal 2, um desse, depois vem para o canal 2, para o canal 2, para o canal 2, para o canal 2, tá. Sem esquecer que a gente tem também a necessidade de mandar a sinalização, né? Que a gente não colocou aqui. Tá? Mas tudo bem, é só para entender a hierarquia. Tá? Então é no tempo, isso. Bom, se é no tempo, eu preciso de um sincronismo. E eu tenho que ter um jeito de amarrar o sincronismo da transmissão com o sincronismo da recepção. Por que eu tenho que amarrar isso daí, de certa maneira, ou sincronizar esses relógios? Porque senão eu vou começar a pegar bit de outro canal que não é o que eu quero. Tá? E isso acontece. Só que não é sincronizado diretamente por GPS, essas coisas que hoje em dia a gente tem. Tá? Era sincronizado de uma outra maneira. Então, tinha uma fonte de relógio que fazia essa sincronização. Tá? E essa fonte de relógio, tá? Ela não era totalmente sincronizada. Então, era como se fosse tinha um slip, tinha um escorregamento. Então, de tempos em tempos, tá? O rádio poderia perder o sincronismo. Como que eles resolveram esse problema? Para acomodar essa deformação, vamos dizer assim, esse problema, né, que tinha na transmissão digital naquela época. Eles colocavam o que a gente chama de memória elástica, né? Memórias digitais, como buffers, que vão carregando e descarregando em função do atraso ou do adiantamento do relógio. Ou seja, eles conseguiam mexer digitalmente no sinal para adiantar ou atrasar um pouquinho o tempo do bit. Olha que legal. E com isso eles conseguiam recuperar o que precisava. Bom, esse rádio PDH, tá? Ele era, cada fabricante tinha o seu. Ou seja, o que eu quero dizer com que cada fabricante tinha o seu? É que assim, se eu comprasse um rádio linha americana e colocasse o rádio da Ericsson, lá em Limeira eu tinha que colocar o rádio da Ericsson, mesmo modelo. Por quê? Porque
Dentro do PDH, né, existe o que a gente chama de protocolos, né? E esses protocolos são diferentes por fabricante, tá? Então, protocolo, ele tinha, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Do rádio, hein? Estou falando protocolo do rádio agora. Ele tinha beleza. Olha só. Ele tinha cabeçalho do rádio, tá? O rádio não era transmitido aqui. Se é rádio, é via ar, né? Se é via ar, e eu estou fazendo uma modulação em FM, pode ser que aconteça algum ruído, que é indesejável. Tá? Nossa, já é 22h10, vocês não falaram nada. Tá? E esse rádio, ele tinha também o que a gente chama de FEC, que é um esqueminha de correção de erro. Cabeçalho. Mas cada fabricante fazia o seu. E aqui dentro, nesse campo, eu levava o meu PDH, né? Quer dizer, a tecnologia é PDH, e na realidade eu levava o meu E3. Bom, e como que era formado o E3? Ah, gente, o E3 era formado de uma maneira que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Eu sei que é muita informação. Desculpa ter levado a aula até um horário um pouco mais longe, né, do que devia. Mas assim, para quem ficou, a gente precisava acertar como que a gente vai fazer o cheque de aprendizagem, né? Para ver se vocês estão aprendendo, se estão interessados e se vão usar esse conhecimento para o futuro de vocês, né? Então é bom a gente saber, né, ou vocês mesmos saberem, se vocês estão aprendendo ou não. Porque uma coisa é você veio explicando, outra coisa é quando você se depara com um problema, uma pergunta, né, e ter que tentar responder a partir de tudo que você viu até agora. Eu sei que é muito complicado isso daí. Então, eu estou pensando no modo objetivo de testá-los, né, claro, e depois a gente combina esse negócio da prova, tá? Eu vou parar de gravar. Então, tchau para vocês aí. Quem quiser continuar na sala para discutir ou tiver mais alguma pergunta, pode ficar. Não esquece de dar joinha, aquele pacote todo do YouTube aí, para eu ficar milionário. E até a próxima aula, tá, gente?